Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre os materiais alternativos para a sala de aula e eu vou começar a falar o que é o material didático alternativo. Sejam bem-vindos. Então, o material didático é parte importante do processo educativo, que através dele os educadores dispõem de ferramentas, né, que propiciam aos estudantes o acesso ao conhecimento. Na composição de um material didático, ele precisa ser um facilitador da aprendizagem, né? Então ele precisa de fato ser didático, né, explicativo. Ele ajuda o professor a esclarecer os conteúdos que esse professor ensina, reforça a assimilação desses conteúdos por parte dos alunos. Só que existem muitas situações em que a escola não consegue fornecer material adequado ou suficiente para que esse processo se conclua. Então, os professores, os educadores, a própria escola recorrem a materiais didáticos alternativos, né? Dos nossos estudos, a gente vai descrever quais os principais materiais didáticos podem e devem ser usados nas áreas de conhecimento e nas etapas de ensino. Como eles podem ser substituídos, os materiais tradicionais, por materiais alternativos e quais os procedimentos metodológicos para utilizá-los. Você vai substituir o material tradicional, né, por exemplo, um livro didático que é feito para aquele propósito de ensino, né? Como que você vai substituir? Você precisa ter um método, né? Nós vamos ver como ele pode ser usado em todas as etapas de ensino e também nas diversas modalidades da educação brasileira. Entre esses materiais, a gente ressalta a importância do trabalho com jornais, com revistas e também com os meios digitais de ensino, tanto na leitura quanto na alfabetização. A gente também vai perceber que as artes visuais, mais especificamente o cinema, pode substituir alguns materiais tradicionais em diversas disciplinas. É sempre importante lembrar aqui, até mesmo antes da gente começar os nossos estudos, que o material didático tradicional, aquele que é feito especificamente para aquela disciplina, né, para matemática, para ciências, ele deve constar, o aluno deve ter acesso a esse material, é um direito dele. Tá? Então, a gente está falando aqui de situações onde a gente vai ampliar o que aquele material tradicional traz, ou no caso de substituir esse material, numa emergência, né? Por exemplo, o livro didático ainda não chegou, isso acontece muito, inclusive em escolas particulares com apostila. Não chegou ainda o livro didático, o que a gente faz? Então, numa situação ali paliativa, a gente recorre ao material alternativo, mas o material alternativo por si só, ele não pode substituir o tradicional, tá? Então, na falta de um livro, né, ou até mesmo de um computador, a gente tem outros recursos que a gente pode usar tanto para aprender quanto para ensinar. E o que é o material didático? Como eu já adiantei, né, para vocês, o material didático ele é feito especificamente para cumprir ali um procedimento de ensino, né? Ele vai, às vezes é um material de leitura, às vezes é um material assim de aprofundamento, de pesquisa, de exercícios, de problemas, de práticas. Então, assim, é um material voltado especificamente para o processo de ensino e de aprendizagem, né? Nas salas de aula, geralmente a gente tem lousas, giz, ou então aquela lousa digital, né? Caderno, lápis, caneta, um tablet que você... O tablet, por exemplo, ele não é um material didático tradicional, como eu falei. Por quê? O tablet, o computador, eles não foram feitos para a escola e o processo educacional. Só que eles se tornaram uma parte importantíssima desse processo. Então, eles são material alternativo, tá? O material didático tradicional é aquele que ele é feito especificamente para aquilo. Por exemplo, eu tenho um livro de língua portuguesa de quarta série. Esse livro de língua portuguesa de quarta série, ele não dá para ser usado na quinta série, nem na sexta série, nem fora do processo escolar. Ele é feito especificamente para aquilo, tá? A mesma coisa uma calculadora. Você pode usar uma calculadora na aula de matemática, mas a calculadora ela é usada em outros contextos que não escolar, tá? Então, a diferença entre o material didático alternativo e o tradicional é esse, é que o alternativo ele não foi desenvolvido especificamente para aquilo.
Ah, mas e se eu construir um material para uma aula? Ele é alternativo, é. Sim, ele é alternativo porque você, na falta de um material tradicional, você fez o seu, mas ele vai servir somente com aquele fim didático, tá? A gente vai explicar melhor ao longo das aulas como é que isso se processa. Então, o objetivo de um material, seja ele qual for, é sempre facilitar a transmissão, a assimilação do conhecimento. Quando o material necessário falta ou ele não é suficiente para completar o processo, é preciso recorrer a materiais alternativos. Por exemplo, numa aula de educação física, vamos supor, não tem bola para todo mundo. O professor pega uma bola de um outro esporte, ou então confecciona uma bola ali, bola de meia, né? A gente sabe que dá para fazer bola com diversos materiais. Ele está improvisando ali um material alternativo ou similar, tá? Em alguns casos, as escolas atendem em condições muito precárias, né? E o uso de recursos didáticos alternativos é muito comum. Por exemplo, as mesas comuns no lugar de carteiras. O correto é que o aluno sente numa carteira, porque ela é projetada como material didático tradicional, ela é projetada para aquele fim. Só que muitas escolas ou não têm carteira para todo mundo, ou não tem carteira nenhuma. Então, você pega uma mesa normal, que não é, e transforma ela ali num material. Folha de papel no lugar de um caderno. Então, às vezes o aluno não tem caderno, você pega lá uma folha de sulfite. A folha de sulfite, por exemplo, ela é um material didático, porque ela está sempre sendo usada ali, só que ela não é um material didático tradicional. Por quê? Porque folha de sulfite não serve só para a escola, né? Ela serve para qualquer lugar onde você vai imprimir alguma coisa. Por exemplo, já teve casos, gente, em que as crianças precisavam escrever com giz de cera, com carvão, porque não tinha caneta, não tinha lápis. O lápis e a caneta, por exemplo, eles são material escolar que foram transformados em materiais para todos os tipos de contexto, né? Então, muitas escolas ou elas não têm ou elas não têm o suficiente, aí a gente precisa adaptar. Bom, então, como eu já disse, né, é inegável que ainda existem escolas que atendem em condições precárias. Mas, por outro lado, existe uma disponibilidade de materiais muito maiores, né? Muito maior. E na falta de algum recurso didático tradicional, ele se transforma em materiais didáticos. É importante lembrar também que o material alternativo nem sempre vem para substituir um material didático tradicional, mas para completar, para ampliar o ensino, né? Então, junto com o material escolar clássico, tradicional, como livro didático, por exemplo, o professor pode usar vários outros materiais que, como eu já disse, não foram projetados especificamente para isso, mas que já se tornaram tão parte da rotina escolar, né? Que quase todos os professores usam, mesmo que não falte o material didático tradicional, porque eles favorecem a aquisição do conhecimento, assimilação, reforça aquele ensino. Por exemplo, os programas de computador, Word, Excel, Paint, PowerPoint, muito comum a gente usar isso nas aulas, né? Porque eles têm uns recursos, eles têm muitas ferramentas que você não vai conseguir ali no caderno, você às vezes não vai conseguir passar na lousa, até mesmo pela rapidez com que a gente consegue projetar alguma coisa ali no computador, né? Então, eles são usados. A internet e a pesquisa, por exemplo, eu que sou professora de língua portuguesa, uso muito a internet, permito inclusive que eles fiquem com o celular, porque quando a gente está fazendo aula de leitura, aparece uma palavra desconhecida, aí eles correm para procurar ali no aplicativo de dicionário, né? Todo mundo quer ser o primeiro a falar o significado da palavra. Então, a gente pesquisa muito. Então, internet, pesquisa, videoaulas. Às vezes, você dá uma aula ali, né, presencialmente, e essa aula, às vezes ficaram muitas dúvidas nessa aula, você grava depois uma videoaula só tirando dúvidas ou só explicando determinado recorte ali do conteúdo. Jogos e games, por exemplo, em língua portuguesa a gente tem vários games, quiz mesmo, né, para você acertar os conteúdos, ali são perguntas sobre conteúdos, artes, material de artes, como a gente vai ver ainda nos nossos Olá, peço estudos. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia.
Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no E site. ainda nos nossos estudos, eles não são usados só nas aulas de arte. Por exemplo, tem aí materiais de arte no processo de alfabetização. Eu trouxe esse link aí do EduClube para vocês podem clicar. Na alfabetização, o professor, como vocês veem na imagem, ele usa materiais de arte para reforçar, por exemplo, o ensino das vogais, né? Então, a gente tem em cima, na imagem, um material didático tradicional, né? Provavelmente feito em EVA ali, com as vogais a EU, e embaixo, provavelmente feito por algum aluno, né? Materiais alternativos trazidos por eles, ou então a própria professora que trouxe para fazer as vogais, o A, I e o U. Nós temos também artesanatos, trabalhos manuais, instrumentos musicais, pintura, modelagem, os alfabetos móveis. Essas vogais que vocês veem é um alfabeto móvel, porque o aluno ele pode pegar essas letras, né, e montar a palavra do jeito que ele quer. Os blocos lógicos que a gente usa desde a educação infantil, né? Então eles vêm para substituir. E aí você me pergunta, mas o alfabeto móvel e o bloco lógico não são materiais didáticos tradicionais? Sim, mas eu estou dizendo quando eles são usados em outro contexto que não o que eles foram criados, né? Então isso pode acontecer. Por exemplo, o material de arte, ele pode ser usado ali para o propósito dele de arte, ali ele é um tradicional. Mas se eu pegar aquele material de arte que foi feito para a aula de arte, mas eu usar na aula de língua portuguesa, eu estou usando um material alternativo dentro da minha disciplina. Parece meio confuso assim, mas ao longo dos nossos estudos a gente vai esclarecer a diferença entre o alternativo e o tradicional, tá? E também não se preocupem porque a palavra alternativo é tradicionalmente uma alternativa que você tem quando você não dispõe do que você precisa. Então, vai ser difícil classificar o material. Esse é alternativo, esse é tradicional. Não, isso a gente nem quer buscar essa classificação porque não faz sentido. O que faz sentido é, se eu não tenho o que eu preciso na minha aula, o que eu posso fazer para substituir? Ou então, eu dei uma aula com meu livro didático, mas não foi suficiente para o meu aluno aprender. O que eu posso usar de material para ampliar esse conhecimento? Se eu não tenho ali, eu vou pegar em outra disciplina, eu vou pegar fora da escola, e aí eu estou usando, então, um recurso alternativo. Então, para a gente entender melhor, eu trouxe alguns exemplos de sucesso. Por exemplo, a gente tem uma experiência do município de Papanduva, tem o link aí para vocês terem acesso à reportagem completa. Em Papanduva, os alunos da rede municipal de ensino estudam com material didático alternativo. As apostilas são desenvolvidas pelo Sistema de Ensino Aprende Brasil, da editora Positivo. São materiais completos que permitem, além da leitura, a realização de atividades na própria apostila, como pinturas e recortes. Outro diferencial é que as apostilas são dos alunos. Podem ser guardadas em casa para pesquisa posterior de conteúdos quando acaba o ano, diferente do livro didático, que é considerado um bem público e precisa ser entregue na escola no final do ano. Então, aí a gente tem uma diferença clara do que é um material alternativo e do que é um material didático clássico tradicional.
Porque o livro didático, ele tem essa determinada característica de servir para aquele processo de ensino, dentro daquela série, dentro daquela escola, e ele não sai daquele contexto. Como vocês veem aí, ele nem pode sair desse contexto porque ele é um bem público. Já uma apostila, né, que vem com essas possibilidades ainda de você interagir com ela, recortar, colar, pintar, às vezes vem com CD, né, para o aluno escutar. Então, essas apostilas não, elas são alternativas. Por quê? Porque elas fogem daquele quadradinho ali, daquele recorte, elas podem ser usadas fora da escola. Elas muitas vezes nem precisam ser usadas somente naquela série, elas podem ser usadas na EJA, por exemplo, Educação de Jovens e Adultos, para completar, para reforçar o ensino. Então, ela foge daquele muro da escola, né? É que eu tenho medo, às vezes, de falar dentro da escola, porque quando a gente fala de ensino escolar, a gente não está falando só da escola física, eu estou falando de educação à distância, estou falando de outras coisas. Eu não estou falando da escola fisicamente, estou falando do contexto escolar. Então, assim, uma apostila ela é alternativa porque ela foge desse contexto restrito, ela amplia a possibilidade de aprendizagem, né? Outro exemplo interessante é do material alternativo, é o citado por Nascimento e Rezende. Eles escreveram um artigo que chama Desenvolvimento, de um kit didático com materiais alternativos voltados para o ensino de química no ensino médio. Então, o artigo mostra e descreve, inclusive, um kit didático para que as aulas práticas de química e seus experimentos não necessitem daquele laboratório tradicional de química. O laboratório tradicional de química, ele é feito especificamente ali para aquele ensino, né, de química, de física ali para os experimentos, mas nem toda escola tem. Com esse kit, muitas experiências, então, podem ser realizadas sem um laboratório. E esse kit foi feito com materiais e acessórios comuns, né? Encontrados em supermercados, perfumarias, entre outros locais. Vocês veem a foto aí, a gente tem vinagre, a gente tem água sanitária, a gente tem óleo, a gente tem aquele azulzinho ali, provavelmente deve ser sabão em pó, né? Então, pegamos materiais comuns que não são voltados, não foram feitos para a escola, mas trouxemos para a escola, né? E aí eles são materiais alternativos. Para finalizar essa primeira aula, eu trouxe alguns aprofundamentos para a gente entender o material alternativo, né? O material alternativo, por exemplo, que foi usado na aula de educação física, que pode ser usado na aula de educação física, a gente tem nesse vídeo, né? Que materiais alternativos para o ensino de atletismo. Então, ali o professor explica, na falta de materiais tradicionais para o esporte, como que a gente vai adaptar outros materiais para poder ensinar atletismo para os alunos. Eu achei muito interessante esse vídeo, achei muito criativo também, né? Geralmente, quando a gente fala em material alternativo, é criatividade pura. Por exemplo, vejam essas fotos que eu trouxe para vocês. Não joga fora no lixo, é um projeto, né, produzindo materiais didáticos para o ensino de matemática com recursos alternativos. É da projeto da Ariane Maurício Martins, da Silvana Cláudia dos Santos. Vocês podem ver o projeto completo, né, a descrição completa disso e mais fotos nesse link, né, que eu coloquei aí, tá descrevendo o trabalho certinho lá. E assim, eu achei muito, muito bonito, porque às vezes a gente usa um material alternativo e ele não fica esteticamente bonito, fica uma coisa feia, capenga ali, o aluno já fica desanimado. Agora, esses não, a gente vê que são feitos com caixas vazias de ovos, 2 deles ali, a gente vê um dominó de papelão e tudo muito colorido, muito bonito. Então, assim, tendo criatividade, tendo capricho, a gente pode, se não substituir o material, né, a gente pode ampliar. Por exemplo, muitos jogos matemáticos a gente pode criar. A gente não precisa copiar um já existente com material alternativo, né? Que é o caso de alguns que elas fizeram nesse processo, né, nesse projeto. Então, é importante ter um capricho, também ter criatividade e, lógico, contar também com a participação dos alunos.
Com certeza eles vão valorizar mais esse material se eles ajudarem a conceber e a produzir. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!